Olá, eu me chamo Israel e nesse vídeo nós vamos resolver um problema de um elétron confinado em um potencial unidimensional. Um elétron está preso em um poço potencial unidimensional, então nós vamos ter o nosso poço aqui na direção x. Dentro do poço, então o potencial ele vai valer zero, enquanto que fora do poço aqui o potencial ele vai ser infinito, de forma que o elétron ele esteja preso nesse potencial. Esse elétron ele pode ser representado como uma onda de matéria nesse poço. Então, a nossa imagem ela vai passar de um elétron como um ponto no poço para uma onda dentro do poço, onde essa onda agora vai representar o nosso elétron. Note que o elétron no poço potencial ele se comporta como uma corda fixa nas suas extremidades. Por quê? Porque ele não pode existir fora do poço. Então é como se nos pontos aqui extremos ele fosse zero. Da mesma forma como uma corda com suas extremidades fixas. E nós sabemos que para a corda, os nós, o comprimento dela, é dado em termos do comprimento de onda dessa corda. Então, nós temos que o comprimento da corda, L, ele tem que ser um número inteiro que multiplica o comprimento de onda sobre 2. Então, esses são os estados permitidos para o comprimento dessa corda. Nós temos também que o deslocamento transversal dela, ou seja, a posição da corda aqui no eixo Y, ele vai ser uma função da posição e vai ser dado por essa expressão aqui. Então, nós temos que o deslocamento transversal YN da corda vai ser igual a uma função A, que só depende do tempo, multiplicado por uma função senoidal aqui, apenas da posição. E os estados permitidos para o comprimento da corda vão ser dados por essa expressão, onde aqui o lambda vai ser o comprimento de onda da corda e n vai ser um número inteiro, que vai ser o nosso número quântico principal. Lembrando então da nossa relação de de Broglie, como nós estamos falando de ondas de matéria, nós precisamos usar ela. Então, nós vamos poder relacionar os estados permitidos da nossa corda com o comprimento de onda de de Broglie. Mas primeiro, nós vamos ver como escrever esse comprimento de onda em termos das grandezas que nós conhecemos. Para isso, a gente vai usar, então, o momento para um elétron não relativístico. Então, a gente pode escrever o momento em termos da massa e da energia cinética do elétron dessa forma. E como o potencial no poço ele é zero, então no interior do poço não existe potencial, e a nossa energia mecânica total ela vai ser a soma da energia cinética com a energia potencial, nós podemos substituir essa expressão aqui no momento, e como U vale zero, então o K é a própria energia do elétron. E nós vamos ter o momento escrito dessa forma, igual a raiz de 2 vezes a massa vezes a energia do elétron. Substituindo então isso na expressão do de Broglie, nós vamos ter que o comprimento de onda vai ser igual à constante de Planck dividido pela raiz de 2me. E agora nós podemos substituir isso na expressão para o comprimento da corda. Então, a nossa expressão é L igual a N lambda sobre 2. Nós vamos escrever lambda em termos dessa expressão aqui. Então, fazendo isso, a gente tem que L é igual a N sobre 2, que multiplica H sobre a raiz de 2me. E agora a gente pode resolver essa expressão aqui para isolar o E e identificar o seu valor. Então, aqui a nossa expressão. Vamos passar então essa raiz multiplicando aqui à esquerda, lembrando que novamente nós queremos determinar a energia. Então nós vamos chegar nessa expressão. E agora, elevando tudo ao quadrado, nós vamos ter essa expressão, então a raiz some, L fica ao quadrado, NH ao quadrado e o 2 ao quadrado se torna um 4. E agora basta apenas dividir toda a expressão por 2mL ao quadrado. E fazendo isso, nós chegamos na nossa expressão para energia. A energia do elétron preso no poço vai ser igual a n quadrado, h quadrado, dividido por 8ml ao quadrado. Nós podemos colocar um índice n na energia, pois ele vai depender apenas desse índice n. Então, nós vamos ter múltiplos inteiros de um valor da energia, um valor constante. E note nessa figura aqui, nós temos que para cada n diferente, a gente vai ter uma onda associada. Então, cada uma dessas ondas é um estado diferente que o elétron pode assumir. Para os casos n igual a 1, n igual a 2 e n igual a 3. E cada um desses n's também vai ter uma energia diferente.
Então, se a gente olhar aqui o E1, o estado fundamental, nesse caso ele vai ter 27 eletronvolts. A energia no estado 2, no primeiro estado excitado, então vai ser 106 eletronvolts, e assim por diante, fazendo sempre esses saltos quânticos. Agora, se nós tivéssemos um elétron no primeiro estado excitado dentro desse poço, e ele salta para o terceiro estado excitado, onde esse poço ele vai ter um comprimento de 250 picômetros, qual a energia que deve ser fornecida para ele conseguir realizar esse salto? Então, a gente tem que primeiro denotar o que é o quê? Então, o terceiro estado excitado do elétron, ele vai ser representado por N igual a 4. Isso porque N igual a 1 é o estado fundamental, e o primeiro estado excitado ele vai começar em N igual a 2. Então, a energia necessária é a diferença entre essas energias. Então, a energia que o elétron precisa para realizar o salto vai ser a diferença entre a energia do estado N4 e a energia do estado N2. Fazendo então essa diferença de E4 menos E2, então nós podemos substituir pela nossa relação da energia, onde aqui ao invés de N eu escrevi 4 e aqui ao invés de N eu escrevi 2. Note que o resto dos termos nessa expressão são os mesmos, então nós podemos colocar ele em evidência para facilitar a nossa conta. Então, fazendo isso, a gente chega que a diferença de energia vai ser h² sobre 2ml ao quadrado, que multiplica, então, a diferença entre os números quânticos, no nosso caso 4 e 2. Então, substituindo os valores, nós temos aqui o valor em unidades do Sistema Internacional para a constante de Planck, para a massa do elétron e para o comprimento do poço. Então, esse termo todo aqui, quando calculado, ele vai dar 9,65 vezes 10 a menos 19 joule, ou, se a gente converter para eletronvolts, 6,02 eletronvolts. E esse termo é sempre constante, a única coisa que vai variar nessa expressão são os números quânticos. Então, nós podemos escrever essa variação de energia como sendo 6,02 eletronvolts, que multiplica 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado. E fazendo essa conta, então, a gente chega que a energia para realizar esse salto quântico é de 72,24 eletronvolts. E se em seguida o elétron decai emitindo um fóton, qual o menor e qual o maior comprimento de onda permitidos para esse fóton? Nós temos que o comprimento de onda vai ser dado por Hc dividido pela diferença de energia entre os estados. Então, nós podemos escrever esse lambda como um índice n' e índice n duas linhas, onde esses índices vão representar qual estado que nós estamos levando em consideração. Então, eles vão entrar nessa diferença aqui embaixo. Então, o menor comprimento de onda surgirá no decaimento do terceiro estado excitado, ou seja, n igual a 4, para o estado fundamental, n igual a 1. Então, substituindo então as expressões para energia aqui, nós podemos escrever Hc que multiplica o inverso da energia E4 menos o inverso da energia E1. Então, esse termo. Note que vai aparecer novamente um termo constante e nós podemos colocar ele aqui em evidência para fora. E então a gente vai chegar nessa expressão onde o h² aqui ele vai simplificar com esse h aqui de fora e vai restar só esse termo. E calculando aqui então o valor numérico dele, nós chegamos que ele vale 51,5 nanômetros. Fazendo essa multiplicação, nós verificamos que o menor comprimento de onda, quando ele passa do terceiro estado excitado para o estado fundamental, vai ser de 13,7 nanômetros. Já o maior comprimento de onda ele vai surgir no decaimento do primeiro estado excitado para o estado fundamental, ou seja, n igual a 2 para n igual a 1. E substituindo apenas os números quânticos na nossa última expressão, a gente consegue verificar que esse comprimento de onda vai ter valor 68,7 nanômetros. Bom, pessoal, por esse vídeo seria isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.